Uma das hipóteses para a eleição de 2020 em termos de candidatura é Geraldo Alckmin, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB. Ele já se colocou disponível a isso. Por quê? Por conta da situação de saúde de Bruno Covas. É claro que a situação pode se resolver da melhor maneira possível, permitindo que o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, seja candidato à reeleição, o que seria algo mais do que natural. Porém, pode ser que os médicos recomendem a ele, para que tenha plena recuperação, não se candidatar. É uma situação estressante, uma eleição é muito demandante, não é algo trivial para a saúde de qualquer pessoa. Assim sendo, uma das possibilidades para o PSDB é ter Geraldo Alckmin como candidato a prefeito de São Paulo. Imagine, a gente poderia ter uma disputa Alckmin pelo PSDB e Marta Suplicy pelo PT. Bom, mas antes de chegar a esse cenário, Alckmin ele foi um político que nunca ousou, um político muito conservador, sem nenhuma ousadia. O único momento que ele ousou acabou sendo um tiro pela culatra, sendo um erro para si próprio. Ele, em vez de apoiar Andréa Matarazzo em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, na escolha interna do PSDB, apoiou João Dória. E Dória, no primeiro momento que se sentiu forte, ele traiu aquele que o apoiou, traiu como, né? Tão logo ele foi eleito prefeito, ele se colocou como candidato a presidente. Ou seja, minou a credibilidade, minou as bases de Geraldo Alckmin. Aquilo foi muito grave, do ponto de vista político é muito grave. O Campos Machado, que é um político importante de São Paulo, foi para o plenário, foi na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo e falou várias vezes: Dória, traidor, traidor, traidor. Do ponto de vista dos políticos, foi isso efetivamente que aconteceu. Bom, tudo bem, Dória teve total sucesso até agora. Foi eleito em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, saiu precocemente da Prefeitura de São Paulo, foi eleito governador e se afastou inteiramente de Geraldo Alckmin. Quer dizer, ele não fez algo simples, né? No mundo a gente diz isso, quer dizer, é um ingrato, né? Se você ajuda alguém, né, numa oportunidade, às vezes você tem um vizinho que está passando necessidade, furou um pneu, precisa de alguma coisa que faltou em casa, você vai lá e ajuda. Quando chega a oportunidade desse vizinho lhe ajudar e ele não faz, você vai dizer essa pessoa é ingrata, né? E imagina isso na política. A política é troca permanente. Tá? Então, o Dória ele se caracteriza por isso na relação com Geraldo Alckmin. Bom, aí Dória é governador de São Paulo, com uma máquina formidável na mão, uma máquina para empregar muita gente, ele decide propor ao PSDB uma punição a Aécio Neves por conta lá da corrupção, enfim, e é derrotado internamente do partido de forma acachapante, sei lá, 30 votos a 3, 30 a 4, enfim, uma derrota acachapante. É óbvio que todo partido olha para ele e diz: olha, esse cara não é confiável. A primeira chance que ele teve de perseguir um dos nossos, ele foi lá e exerceu isso. Se deu mal, mas exerceu. Então vamos ver o que ele tem para nos oferecer, vamos aceitar, mas sempre com um pé atrás. Basicamente é isso que acontece com Dória. É claro que qualquer político que ele tente atrair por meio de cargos, tende a aceitar, que, né, é o mundo da política, todo mundo quer um cargo, mas não existe aquela fidelidade, né? É uma situação estritamente 100% de conveniência. Aceito, mas eu não vou muito longe com ele, né? Basicamente é assim que Dória é visto. Alckmin já declarou faz pouco tempo que ele se coloca para o governo do estado de São Paulo em 2022, porque ele vê a ambição desmedida de Dória, prefeito, governador, quer ser presidente, então vai lá, já que você quer ser presidente, disputa lá. Eu quero o governo de São Paulo. Ora, disputar a prefeitura antes de disputar o governo de São Paulo pode ser super positivo, caso vença, e pode ser simplesmente positivo. Se não vencer, se perder, vai para o segundo turno, expõe o nome, se coloca para governador com maior facilidade. Então, essa visão de Geraldo Alckmin é uma visão, no meu entender, quer dizer, muito acertada. Ele se colocando disponível para o partido, para uma missão do partido, né? Se todos os partidos tivessem sempre gente disponível para uma missão do partido, vários problemas seriam evitados.
Então, o Alckmin se coloca nessa situação. É claro que depende de um acontecimento inteiramente fortuito que tem a ver com a situação de saúde, a situação médica do atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Mas isso eu acho que é importante que você coloque no horizonte, passe a ler as notícias, acompanhar tudo que está acontecendo, considerando a possibilidade de que o PSDB tenha como candidato a prefeito da cidade de São Paulo em 2020 Geraldo Alckmin. E do outro lado, continua essa hipótese, essa possibilidade de que Marta Suplicy seja candidata do PT. Em matérias de jornal, teve uma matéria sexta-feira, hoje, dia 29 de novembro, uma matéria dizendo: aumenta a pressão para que Haddad seja o candidato do PT, para que Haddad se coloque como candidato do PT. Primeiro, a matéria é surpreendente no título, aumenta a pressão. Eu não sabia nem que tinha essa pressão, né? Então, a matéria é esquisita já começando por aí. Mas tudo bem, vamos lá, aumenta a pressão. O que está sendo dito nessa matéria? Está sendo dito o seguinte: olha, vai lá e se coloca, a chance é sua. Ah, não quer? Opa, então vamos ver outras possibilidades. Então, está sendo dado essa oportunidade para Haddad, está sendo sinalizado isso publicamente. Eu já falei isso em outro vídeo, eu acho que, do ponto de vista de Haddad, é um erro ele não se colocar como candidato a prefeito. Tá? E em ele não se colocando, haverá o amadurecimento, não é certo, nada é certo, né? Haverá o amadurecimento, existem resistências naturais. Marta saiu do PT, criticando o PT, falando mal de corrupção, votou a favor do impeachment de Dilma, então as resistências estão lá, né? Então essas resistências precisam ser enfrentadas, várias dessas precisam ser quebradas para viabilizar o eventual retorno de Marta Suplicy ao PT. E se isso acabar acontecendo, haverá uma disputa bem interessante. Aí Márcio França será inteiramente esquecido, né? Quem é Márcio França diante de Alckmin pelo PSDB e Marta Suplicy eventualmente pelo PT? Então, existe a possibilidade, está hoje no horizonte, está lá no horizonte, está distante, mas está lá no horizonte esta possibilidade de uma disputa entre os dois partidos que sempre disputaram a Prefeitura de São Paulo. Se a gente olhar, é claro que há exceções aí, teve o caso do Kassab, mas sempre depois que ficou estabelecida a disputa PT e PSDB no município de São Paulo, são os dois principais concorrentes, ela ficou solidificada. Então pode ser que 2020 venha a repetir isto, indo contra as leituras que todos nós fizemos da eleição de 2018, a eleição da novidade. Mas é interessante, a eleição de 2018 foi da novidade nacionalmente, Bolsonaro. Se nós olharmos estado por estado, ao menos os estados mais populosos do Brasil, onde se concentra a maior parte do eleitorado brasileiro, não foi tão novidade assim. Rio Grande do Sul, PSDB. O Paraná foi Ratinho Júnior, mas já estava ali no jogo político, já tinha disputado eleições, já fazia parte do sistema. São Paulo não foi. Minas e Rio foram. O Nordeste não foi. Não. Qual foi a grande novidade do Nordeste? Então, se a gente pegar esses grandes colégios eleitorais, 15% do eleitorado no sul do país, na região sul, Santa Catarina foi novidade. Você tem 43% na região sudeste do colégio eleitoral, 25%, 23%, 24% na região nordeste. Então, grosso do eleitorado brasileiro, 15% é norte e centro-oeste. Para estado, não houve tanta novidade assim. Santa Catarina, Rio e Minas Gerais foram as grandes novidades, o novo. Então, na eleição de prefeito, pode ser que isso esteja ainda mais distante. Eu não acredito que haverá uma grande taxa de reeleição, por uma razão simples: os municípios estão sufocados financeiramente. A arrecadação caiu e não se recuperou. Será muito difícil para um município ter um programa efetivo de obras para o ano que vem, um programa efetivo de melhorias para o ano que vem. Então não será surpreendente uma baixíssima quantidade de candidatos disputando a reeleição e uma baixa taxa de reeleição. Tá? Eu não ficarei surpreso com isso, mas isso não significa necessariamente renovação. Significa isso que eu acabei de dizer: os municípios, por conta de sua saúde financeira, que tem a ver com a situação geral do Brasil,
não darão conta de disputarem como favoritos os prefeitos atuais a sua reeleição. Bom, dito isto, voltemos para São Paulo. PSDB e PT, essa hipótese, coloque ela no seu horizonte e passe a observar o noticiário. Será que Alckmin? Então passe a observar o que vai acontecer com Bruno Covas, para ver se Alckmin realmente caminha para terá a chance de ser o candidato a prefeito pelo PSDB em São Paulo, e o que irá acontecer se Haddad irá se colocar como candidato do PT ou não. Ele não se colocando, há muitas arestas para serem aparadas, mas pode ser que Marta, eventualmente, venha a ser a candidata do PT em São Paulo. Eu acho que isso trará um quadro bastante interessante para a eleição municipal do ano que vem, se vier a acontecer dessa maneira.